Olá a todos. Mais um fim de semana de Grande Prémio, desta feita em Portugal. Um fim de semana que não foi aquele que nós gostaríamos que tivesse sido. Ainda assim, tivemos corridas interessantes, corridas com bastantes disputas. Vítor, Miguel Oliveira desta vez não nos deu as alegrias que nós esperávamos. Tu estiveste com ele, como é que o sentiste? Um pouco desapontado, como é óbvio, mas com a determinação de sempre. Aliás, a sua determinação ficou demonstrada pelo facto de ter terminado a corrida. Ele podia ter simplesmente abandonado depois da queda, mas fez questão de regressar à pista, mesmo com a moto danificada. A asa do lado direito estava partida, o avanço não estava no sítio, a manete do travão também estava subida, não tinha travão de trás por causa da queda e mesmo assim tentou terminar e terminou quase nos pontos, ficou ali em 16º. Portanto, isso mostrou a sua determinação, mas obviamente estava um pouco desapontado, mas como ele próprio diz, as competições são feitas de altos e baixos e este foi um fim de semana de baixo. Mais altos virão ao longo da temporada. Tu conseguiste perceber, ou ele conseguiu explicar-te um bocadinho quais foram as maiores dificuldades que teve durante este fim de semana? É o pneu dianteiro. Continua a ser a mesma coisa que no Qatar. As alterações que a Michelin fez para esta temporada de 2021 não são favoráveis às KTM e ao Miguel Oliveira, portanto é um trabalho, não há volta a dar, portanto a Michelin não vai mudar a alocação de pneus, portanto a KTM e o Miguel vão ter que trabalhar com aquilo e foi isso que ele disse, não é focar no problema, é focar na solução, portanto tentar trabalhar com o que há e tentar melhorar ao longo da temporada. Algumas pessoas falam que parece que o Miguel não está com a mesma alegria que estava no ano passado. A mudança da equipa alterou alguma coisa na sua maneira de estar? Não, eu vi o mesmo Miguel de sempre. É verdade que pode haver alguma frieza na equipa oficial austríaca face à equipa da Hervé Poncharal, que parecia ter um ambiente mais familiar, mas pode ser uma questão de adaptação de um ao outro, digamos assim. Já que esta foi apenas a terceira corrida com a equipa e praticamente não houve treinos pré-temporada, portanto pode ser apenas uma questão de adaptação e este início difícil para o Miguel obviamente também não ajuda a muitos sorrisos, não é? Era o Poncharal que veio dizer que tinha saudades do Miguel. Quem não teria, não é? Depois de ter conseguido aquelas 2 vitórias no ano passado e o Miguel trouxe também muito bom ambiente para a equipa, um grande contributo em termos esportivos e pessoais também, e por isso naturalmente o Hervé Poncharal que ficou um facto curioso, foi uma frase que me ficou, um piloto feliz é um piloto rápido e por isso ele tem como missão, sendo o proprietário e o manager da equipa, fazer com que toda aquela família, digamos assim, se sinta feliz, porque se toda a gente estiver bem, os resultados acabam por surgir. O fim de semana teve mais um ponto de interesse, que foi o regresso de Marc Márquez. Foi uma surpresa para ti a forma como o piloto espanhol conseguiu apresentar-se neste primeiro fim de semana de regresso, depois de tanto tempo parado? Sim e não. Sim, porque esteve 9 meses parado, não porque é o Marc Márquez. É um piloto fora de série, portanto havia aquela coisa de o Marc Márquez regressa a Marc Márquez e vai tentar, mesmo sem estar bem fisicamente, fazer um bom resultado. Mas de facto, nem ele próprio esperava qualificar tão bem. Ele qualificou em sexto. Ele tinha feito no primeiro dia, tinha sido o terceiro melhor em pista, ainda numa fase um bocadinho embrionária inicial, do fim de semana. Exato, mas numa sessão onde era impossível tirar conclusões, a pista ainda estava meio úmida na manhã de sexta-feira, por causa da chuva dos dias e da noite anteriores. Foi uma sessão muito lenta, mas foi lenta para todos, portanto, ainda assim ele mostrou já estar mais ou menos ao ritmo. A grande incerteza era se ele conseguiria cumprir a distância de corrida. Ele próprio no sábado dizia que não tinha a certeza sequer se conseguiria acabar a corrida, mas conseguiu acabar e acabou em sétimo, portanto, o resultado não foi nada mau, num grande prémio que ele encarou como um teste, já que ele não teve testes para a temporada, portanto, deixa bons indícios. Foi um fim de semana com imensas quedas. Sim, a de Jorge Martins foi a pior de todas, uma queda feia na curva 7, traumatismo craniano, fraturas múltiplas no pulso direito e também no tornozelo. Aliás, ele é operado hoje em Barcelona.
Ninguém conseguiu explicar muito bem. É o segundo Grande Prémio ali, portanto os pilotos estão mais familiarizados com o circuito. Havia a questão da borracha no fim de semana. Exato. No Grande Prémio passado tínhamos a borracha da Fórmula 1. Exatamente, não houve este fim de semana, portanto talvez isso explique um pouco as quedas, incluindo em sítios onde geralmente não víamos quedas, como na Curva Nova, onde caiu o Miguel e o Luca Marini também, não é? Portanto, sim, a queda mais feia foi de facto a do Jorge Martin e a do Takaki Nakagami no final da reta da meta. Aí poderá ter sido um pequeno erro de avaliação do Nakagami, porque ele estava na primeira volta lançada e eventualmente o pneu não estava ainda à temperatura e aquela é a travagem mais forte do circuito de Portimão. Na corrida, o Zarco, o líder do campeonato, também caiu. Sim, ele que dizia no dia anterior que o objetivo dele era manter a liderança do campeonato. Ele liderou a fase inicial da corrida, depois foi ultrapassado e acabou por cair. As corridas são assim, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Ele perdeu também a liderança do campeonato com esta queda. O Fábio Quartararo esteve imparável ao longo do fim de semana, muito rápido. Se formos analisar as sessões de treinos, o Fábio Quartararo tinha o melhor ritmo de corrida. O Miguel Oliveira não estava muito longe em termos de ritmo de corrida, especialmente na FP4, portanto havia aquela esperança de, apesar dos problemas, do Miguel conseguir ainda assim fazer uma boa corrida, mas o Fábio Quartararo acabou por confirmar essa rapidez na corrida, vencendo e com um ritmo que ninguém conseguiu acompanhar. O Alex Rins tentou e ficou pelo caminho. Em Moto2, Sam Lowes, que chegou como líder também de campeonato, também não conseguiu fazer um bom fim de semana. Não, o Sam Lowes, o fim de semana correu bem até o arranque da corrida. Ele parte mal da grelha, quando sim, cai. Ele conquistou a terceira pole, não fez o arranque perfeito e chegou à curva 1 pelo lado de fora e acabou por perder a traseira e caiu, ficou a corrida para ele, acabou logo ali. A corrida foi bastante intensa. Tivemos uma luta interessante pelos lugares cimeiros. Raul Fernandes, o rookie, impressionante, é verdade, é impressionante como o Raul Fernandes se adaptou tão rapidamente à categoria de Moto2 e podemos compará-lo com outros, com o Alberto Arenas, o Tony Arbolino, por exemplo, que vieram também de Moto3 do ano passado. E não estou nem perto da prestação do Raul Fernandes. O Raul Fernandes, de facto, adaptou-se muito bem a esta categoria e, obviamente, que já se começa a falar em MotoGP com esta prestação. Ainda é cedo, mas certamente ele vai ser um protagonista na luta pelo título ao longo desta temporada de 2021. Aaron Canet ficou em segundo. O terceiro lugar foi disputado até quase à última curva entre Remy Gardner e Joe Roberts. Na penúltima curva, estes dois pilotos tiveram um contacto violento. Intenso. E foi quando se esperaria que o Joe Roberts pudesse ficar um bocadinho chateado com aquela situação. Parece que não, ele ficou extremamente contente. Exato, ele que chegou a liderar a corrida, chegou a liderar a corrida, era de esperar, depois de ter levado um chega para lá daqueles, que ele ficou com a roda dianteira quase perdia a frente, bem marcada no fato, a roda do Remy Gardner. Foi uma ultrapassagem algo dura. Mas não foi desleal, digamos assim. Houve ali uma brechazinha e o Gardner tentou aproveitar e acabou por conseguir. E eu creio que o Joe Roberts chegou ao fim com aquele sorriso rasgado, porque foi uma grande corrida. Ele liderou, esteve ali na luta, portanto demonstrou também ser um dos pilotos da categoria mais fortes. E eu creio que ele terminou a corrida muito satisfeito por isso. Esteve quase no pódio, ficou ali à porta, mas certamente que terá outras oportunidades para ficar no pódio. Ele que é um piloto muito boa onda. Tu estiveste com ele no fim de semana, não é? Vive agora em Portugal, em Algesur, porque ele é um apaixonado pelo surf também e, curiosamente, para alguém que vem de Los Angeles, gosta muito da tranquilidade. Portanto, é uma mudança radical de uma cidade como Los Angeles para um sítio como Algesur, muito pacato. Mas era isso que ele buscava e foi isso que ele gostou, da tranquilidade, estar ali ao pé da praia e poder fazer surf e estar ao pé do circuito de Portimão, porque ele já percebeu que as instalações de Portimão podem ser uma mais-valia para ele também em termos de treinos e tudo mais, portanto acho que escolheu o sítio certo para morar e não é o primeiro, começa a ser uma tendência, não é? Uhum. Temos vários pilotos já a morar ali na zona. Em Moto3, a Acosta voltou a ser a Acosta. Bem, o Acosta revela-se um piloto fora de série. Depois daquilo que ele fez no Qatar, a vencer a corrida vindo do pit lane, para mim esta corrida dele foi igualmente impressionante por razões diferentes. No Qatar, porque ele imprimiu um ritmo brutal desde o início da corrida,
conseguindo eliminar aquela diferença toda, apanhar o grupo da frente e vencer, vindo lá de trás. E aqui, pela maneira como ele geriu a corrida, porque andou sempre ali atrás do Denis Foggia a conter-se, andou a estudá-lo, a conter-se, a pressioná-lo e, quando foi preciso, passou e ganhou. Foi uma corrida muito interessante por parte do Pedro Acosta, que antes da corrida, quando lhe perguntaram qual era a estratégia, ele dizia que era divertir-se 25 minutos e depois levar o troféu no fim. E foi isso que aconteceu, foi uma corrida divertida, ele andou ali a pressionar, muitas trocas de posições, vários pilotos passaram na luta pelos lugares do pódio, mas ele controlou a corrida desde o início e acabou por ganhar outra vez. Daqui a 15 dias temos Jerez. Pensas que o Jorge Martin consegue regressar já? Como é que achas que vai estar o Miguel? O Jorge Martin, creio que é prematuro ainda. Ele será operado hoje, se é que não foi já, ainda não tivemos essa informação, mas estava agendado para hoje a sua operação, mas aparentemente as fraturas na mão e no tornozelo são de alguma gravidade, portanto, ainda por cima são duas. Se fosse um pulso partido que ele pudesse recuperar, mas o pulso e o tornozelo, mas nunca se sabe com os pilotos. Portanto, mas eu acho que é um bocado prematuro, portanto, em Jerez é possível que não vejamos ainda o Jorge Martin. O Miguel chega a um circuito que também conhece bem, aliás, como toda a gente. Vai ser mais um passo na tentativa de evoluir a KTM para se adaptar aos pneus e eu creio que podemos esperar, como aliás esperávamos aqui, não aconteceu, mas continuamos a esperar um bom resultado do Miguel, porque ele demonstrou ser um piloto rápido, a KTM é uma moto competitiva. O Brad Binder fez um bom resultado aqui em Portimão, portanto parece ser uma moto competitiva, é que apenas aquela questão de adaptar a moto aos pneus e ao circuito, ao estilo de pilotagem, para começar a fazer bons resultados. Okay. Obrigado. Até daqui a 15 dias para falarmos um pouco de tudo o que acontecer no circuito de Jerez. Até lá. Até lá.